quadro novo! Êêê! Olá, aqui Daniele Neri e hoje nós vamos começar um quadro novo aqui no canal para comentar sobre filmes. Aquele filme que você achou tão inocente, que você até chorou, que você se emocionou e achou tão fofo. Às vezes tem coisas por trás que você não percebeu que na verdade estão desconstruindo, destruindo valores, princípios, tornando o que é certo errado, o que é errado certo, de maneira sutil, e aquilo vai entrando ali na sua casa, na mente dos seus filhos, de modo a distorcer a verdade, te fazer pensar que é apenas um filme inocente que não vai influenciar na vida de quem está assistindo. Como este canal é um canal cristão, nós vamos apontar sim aquilo que está no filme que não condiz com a palavra de Deus e mostrar que alguns personagens que são tidos como santos e bonzinhos não são tão bonzinhos, muito menos santo. Aliás, é sobre isso o filme que vamos comentar hoje, Um Santo Vizinho. Vem comigo que nós vamos reconstruir o que o filme destruiu em você. Roda a vinheta! O filme que vamos analisar hoje é o filme Um Santo Vizinho. E este filme conta a história de uma mulher que acabou de se divorciar e pelo visto o marido dela, que não era lá boa coisa, né, ao invés de deixá-la na casa, não, ele ficou na casa e deixou que a mulher e o filho saíssem de casa. Então ela vai morar em outro lugar e lá tem um vizinho, que é o personagem, né, a quem o filme chama de Santo Vizinho. O relacionamento dessa mulher foi um relacionamento bem difícil, né? O marido dela traiu ela com várias pessoas, inclusive com a sua cabeleireira, e ela está passando um momento difícil, sofrendo. Mas o Santo Vizinho não amaciou para ela e já no primeiro encontro brigou com ela, chamou ela de burra, disse que ela provavelmente não teria dinheiro para pagar, né, o estrago que o pessoal da mudança causou, né, na cerca da casa dele, no carro e na árvore. O filme já começa mostrando que o tal Santo Vizinho era viciado em bebida, em cigarro e se relacionava com uma prostituta. Mas mais à frente você vai descobrir que ele é um homem casado e que sua esposa está no hospital sendo cuidada. E ele vai lá uma vez por semana visitá-la e pegar as roupas sujas dela para lavar. A esposa dele está há 8 anos nesse local e ela já não o reconhece mais. O filme tenta passar a ideia de que é justificável que ele tenha uma prostituta e que o fato de ele lavar as roupas dela toda semana demonstra que ele é um ser superior. Meg, a mãe do garoto, trabalha como enfermeira em um hospital fazendo tomografias. E é comum, por causa dos seus plantões, ela se atrasar e não conseguir ficar com o seu filho. Então o que vemos aqui é uma mãe que acabou de se divorciar e que está trabalhando dobrado para tentar manter, né, refazer a vida e manter o filho, inclusive, numa boa escola. Por causa desses atrasos, Vincent, o santo vizinho, acaba sendo a babá do garoto. O filme dá a entender que o santo vizinho cobra bem caro a hora para poder cuidar do garoto. Só que olha só como ele cuidava do garoto. Levava o garoto para bares, porque ele era um beberrão, fumava na frente do garoto, levava o garoto para apostar corrida de cavalos e ainda ensinou o garoto a se defender, né? Ensinou o garoto a dar um soco para se defender na escola, onde ele estava sofrendo bullying, né, por um coleguinha. Na escola, o professor, que era um padre, estava ensinando o que era ser um santo e diz, inclusive, o que são santos, né, que são pessoas, né, que se doam, né, por outras pessoas. O professor, então, dá um trabalho para os alunos, para que eles escolham uma pessoa do próprio convívio que tenham características de um santo. O garoto, como estava afastado do pai, né, era o início do divórcio dos pais dele, e a mãe não estava presente porque tinha que trabalhar muito, o contato com Vincent era a única referência de homem que o garoto tinha. E querendo ou não, foi ele que acabou cuidando dele por esse período. O pai do garoto, provavelmente para irritar a ex-esposa,
Contratou um detetive para tirar fotos e conseguir, na justiça, tirar o garoto da mãe. A mãe, no decorrer do filme, conta que, na verdade, o garoto era adotado e que o ex-marido dela nem mesmo queria ser pai, mas agora estava tentando tirar a guarda dela. Acabou que o juiz decidiu por dar uma guarda compartilhada. Depois de ver as fotos em que o garoto estava com a babá, que era o vizinho, né? Indo à aposta de jogos de cavalo, frequentando o bar e convivendo com a namorada do vizinho, que era uma prostituta e que estava grávida. Em todo o filme, o vizinho é um grosso que trata mal as pessoas, que quer ficar sozinho, que não gosta de gente, que evita ser ajudado, se comporta bem naquele estilo assim, não tô nem aí, problema é seu se você tá incomodado comigo. Como se não bastasse toda ignorância, grosseria, fumo, bebida, se envolver com prostituição, mesmo com a esposa lá no hospital, ele ainda roubava e não pagava as suas contas. O filme tenta colocar como se fosse assim, coitado, ele estava endividado, mas na verdade ele conseguia ganhar algum dinheiro, mas só que ele gastava com bebida, com cigarro, com prostituta. Até o plano de saúde da esposa ficou muito atrasado e a mulher do plano pediu para que ele pagasse, né? Acho que deu prazo para ele de 1 semana para que ele colocasse em dia, né? E ele dizia que a esposa dele merecia, né, o melhor, que não podia ser um plano mais barato, como a mulher sugeriu, porque a esposa dele merecia o melhor. Só que veja bem, a mulher dele merecia o melhor? Certamente ela merecia, mas a custo de quê? A custo dele roubar dos outros? A custo dele não pagar? Então veja bem o que é esse filme. O filme faz parecer que ele é um cara bacana, que meio que é fiel a uma prostituta só, que está grávida e que o filme dá a entender que ele vai assumir essa criança como sendo o pai. Mas todo o tempo que ele ficou convivendo com o garoto, filho de sua vizinha, ele demonstrou o pai que ele seria. Ele, na verdade, não estava nem aí se o garoto não estava aprendendo princípios, valores. Ele não estava nem aí se o garoto estava vendo ele beber, ele fumar, ele ter uma prostituta. Então, para ele não estava nem aí. Então, você já imagina que tipo de pai ele seria. Como marido também, ele estava sendo ótimo, né? Indo lá simplesmente pegar as roupas e lavar as roupas da mulher e indo lá vê-la, né? Já que ela não reconhecia. Apesar de que tem uma cena que o filme dá a entender que ela, por um momento, se lembra de quem ele é. Mas e daí, não é mesmo? Ele já tem a prostituta dele, que agora vai até te dar um filho. Um momento de pressão em que o vizinho está sendo cobrado, né? De tanto que ele devia a todo mundo, de tanto beber e jogar. Ele tem um derrame, né? E quem encontra ele é o garotinho. Então ele é socorrido pela mãe do garoto e também assistido pela namorada, né, dele. Mesmo com a boca torta e impossibilitado de cuidar de si mesmo, Vincent continua tratando as pessoas com o seu humor grosseiro e desrespeitando as pessoas. A namorada, né, vai para a casa dele, arruma toda a casa, o garoto ajuda também a fazer alguma limpeza lá para recebê-lo depois que ele volta do hospital. E ela cobra dele para cuidar dele, agora não mais para serviços, né, para os serviços que ela costumava cobrar, mas agora para cuidar dele. Ele dá uma melhorada e recebe a notícia de que a sua esposa faleceu. O filme demonstra que ele ficou realmente arrasado e ele diz, né, numa cena que ele realmente amou a Sandy, que era a esposa dele, que ele amou de verdade, que ele realmente amou muito ela. Mas veja bem, olha só o que o filme desconstruiu em você. Quem é que ama alguém que é casado com essa pessoa e vai conviver com prostituta? Quem é que ama alguém e vê que ela está doente e ela precisa de cuidados especiais, que precisam de dinheiro para isso, e ele só se afunda cada vez mais nos seus vícios e na verdade não está nem aí para as dívidas que ele tem? O casamento é uma aliança e é uma aliança de sangue. Só pode ser quebrada com a morte. Mas não, a esposa dele ficou doente e o que ele fez? Arrumou outro relacionamento.
Inclusive eu gostaria de sugerir a você para ler esse livro aqui do Léo Capocin, Aliança de Sangue. Esse livro fala sobre o que é uma aliança, né? É um livro bem profundo, tá? Todo na Bíblia, né? Baseado na Bíblia, e é um livro interessantíssimo para você ler. Eu acredito que é um livro essencial para quem já é casado, né? E para quem vai casar, entender o que é uma aliança de sangue. E o casamento é uma aliança de sangue. Portanto, o santo vizinho não é um santo. Como o filme consegue contar de uma forma que convence o telespectador que um cara que está convivendo com uma prostituta é um santo, apesar de todas as suas rabugices e vícios, só porque ele ainda mantém contato com a pobre coitada moribunda da esposa doente há 8 anos. A verdade é que se ele fosse realmente um bom marido, se ele realmente estivesse se sacrificando por essa esposa, ele jamais teria relacionamentos extraconjugais. Estaria do lado dela, não apenas para lavar a roupa, que como a própria pessoa do lugar onde ela estava dizia, aqui tem lavanderia, você não precisa vir lavar a roupa dela, pegar a roupa dela para lavar. E de fato, lavar a roupa não é prova de amor, mas ser fiel, isso sim é valorizar a aliança do casamento. Trabalhar duro, honestamente, para manter, né, dar alguma dignidade, um estilo de vida, uma qualidade de vida melhor para a sua esposa. Isso sim seria um bom marido. Então aquele garoto é exposto a tudo isso e provavelmente pela carência que ele estava do pai, quando chega o momento de apresentar o trabalho final, né, lá da escola, para dizer, né, uma pessoa do seu convívio que fosse um santo, ele escolhe o santo vizinho, né, o vizinho, Vincent, né, como um santo, né, e ele justifica e faz um discurso, né, no final do filme, já no finalzinho do filme, dizendo que ele não era perfeito, mas que ele era um santo, porque santos são pessoas que se sacrificam por outras pessoas. E aí quando você analisa bem, né, como nós estamos fazendo aqui nesse vídeo, você vai ver que na verdade a pessoa com quem ele realmente tinha a responsabilidade para se sacrificar e realmente ali dar a sua vida por ela, né, que é o que a Bíblia nos ensina, né, sobre ser um marido, sobre a aliança do casamento, né, o marido amar a esposa a ponto de dar a vida por ela, ele não fazia absolutamente nada que seja compatível com o que está nas escrituras, com os princípios bíblicos. Mas quem assiste o filme enche de comentários embaixo dizendo que até chorou, ficou emocionada com o discurso do garotinho. Outra coisa que o filme também distorceu foi com relação ao roubar, né, ao furtar. A prostituta em uma cena bate na máquina de chocolates e desce 3 chocolates, né, na verdade. E ela explica pro garotinho, quando está ainda junto com a sua mãe, né, estavam os 3 ali esperando o resultado dos exames, né, do Vincent, quando ele teve o derrame. E aí ela bate na máquina e desce 3 chocolates. E ela explica pro garoto, né, na frente da mãe dele, que quando você bate na máquina, então você ganha mais chocolate, né? Você paga por 1 e vem 2. No caso, desceu 3, né? Então ela bateu na máquina 2 vezes lá e desceu 3 chocolates pelo preço de 1. A mãe estava na frente ali e em momento algum repreendeu, né? Falou, olha, isso é errado, não pode e tal, em momento algum. Depois, em outra cena, o garoto que bate na máquina desce 2 chocolates e ele dá um chocolate pro Vincent, né, que é o vizinho, e o vizinho apenas diz assim, tecnicamente, isso é um roubo, e vira as costas e sai. Então o filme não se preocupou em ter um personagem para explicar ao garoto que aquilo ali era errado, que não se deveria fazer aquilo. Outra coisa também que está muito presente no filme é normalizar a mentira, né? Quando o Vincent vai comprar o berço junto com a namorada, né? Ele troca a plaquinha de preço e de 700 e poucos reais ficou 199, uma coisa assim. Eu sei que era uma diferença de preço absurda e eles acabaram levando o berço por um preço bem mais abaixo.
Teve também o momento em que Vincent mente dizendo que o garoto é neto dele para abrir uma conta no banco onde ele devia e pagou com o dinheiro da aposta e abriu uma poupancinha lá para deixar o dinheiro que ele dividiu com o garoto, porque o garoto que tinha investido também a maior parte no dinheiro que ele ia fazer a aposta lá nos cavalos. Depois ele ainda volta no banco, mente novamente dizendo que quer tirar o dinheiro da conta do neto, né? E raspa lá a conta do garoto, e o filme não demonstra que em momento algum ele contou isso pro garoto. O garoto tá achando que ele tem um dinheirinho lá na poupança, quando na verdade ele não tem. E o que ele faz com esse dinheiro? Aposta de novo, porque ele é um viciado. Ao invés de acertar mais ou menos as contas dele, que ele estava atrasado com tudo, não, ele quer apostar de novo para ganhar mais dinheiro, para se enfiar mais ainda na bebida e jogar de novo, que é essa a rotina dele, é assim que ele vivia. Outra coisa que o filme desconstrói é tentar justificar todas essas atitudes de Vincent pelo fato dele estar vivendo um momento sob pressão por conta das cobranças, né, das dívidas dele, e por conta, né, do fato do amor da vida dele estar sofrendo, né, já há 8 anos. Também a pressão que ele teve, né, o trauma que ele teve por ter participado da guerra, né, e ter salvado 2 colegas, né, da morte. Inclusive foi condecorado por conta disso. Então o filme tenta passar essa imagem de que é justificável toda a forma ranzinza que ele age, a falta de educação, a falta de respeito, os roubos, né? Que ele também roubou remédios lá da mulher do local onde a esposa dele estava sendo cuidada. Então, assim, o filme tenta trazer isso como atitudes justificáveis, né? O fato dele ter arrumado uma prostituta, né? Imagina se ele ia ficar 8 anos, né? Esperando a esposa morrer, né? Sendo fiel à esposa por 8 anos. Imagina, né? Imagina se algum homem consegue uma coisa dessa, né? Enfim. Então, o filme tenta normalizar a atitude dele, justificar a atitude dele por causa do sofrimento dele. Ocorre que se ele estava sofrendo, se sentindo pressionado, passando um momento muito difícil, o que ele deveria fazer não era sair descontando as suas mazelas nas pessoas ao seu redor, mas sim pedir ajuda. Isso demonstra também um caráter orgulhoso, porque não querer precisar de ninguém, não pedir ajuda, é também algo que demonstra um orgulho. Ele não queria precisar de ninguém, mas ele estava precisando que alguém o ajudasse. Mas em vez de procurar ajuda, o que ele fez? Aliás, a mãe do garoto, sim, era uma mulher que merecia receber o título de santa, né? Já que, né, eram pessoas que cuidam de outras pessoas, pela dedicação e cuidado que ela tinha com os pacientes do hospital, com o próprio filho e com o tal santo vizinho, né? Porque haja paciência para aturar ele. Inclusive, tratando bem, né? Recebendo em sua casa, né? Pelo que o filme dá a entender ali, a própria prostituta, que era a namorada, né? Do Vincent. Aparece uma cena também com ela do lado do pai do garoto, né? Embora estejam vivendo um divórcio conturbado, no dia da apresentação do garoto, ela estava lá sentada do lado do pai. Então, se tinha alguém que merecia o título de santa, né, no que o filme estava querendo ali mostrar, ainda era a mãe do garoto, né? E não o tal do Vincent. Para fechar o filme com chave de ouro, eles não perderam a oportunidade de fazer um deboche, né, contra Deus, contra a oração. Ali nas últimas cenas, né, estão todos ali os personagens, né, jantando em casa. A Meg, o garoto, o coleguinha do garoto, o Vincent, a namorada e o bebê. E o garoto pede ao Vincent para fazer uma oração, ao que ele responde não. E ninguém ligou ali, ficou tudo por isso mesmo, eles continuaram comendo ali na mesa. Então deu a entender, né, para mim, deixou claro que aquele filme não está nem aí, né, com princípios, né, bíblicos, não está nem aí com o que Deus, né, imagina se para eles até o agradecer a Deus, né, deixa para lá, então você vê que realmente eles não estão nem aí com esse papo de Deus. Então é isso, pessoal, não se esquece de deixar aí o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, que isso ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube, e até o próximo vídeo. Tchau!